Não ocupe um lugar que não é seu. Guarda essa frase e vem comigo para um tempo de oração nessa manhã e para começarmos essa semana. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui para mais um dia, mais um tempo, mais uma jornada, mais uma semana que se inicia. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar pela vida de cada um de vocês. Quero trazer aqui uma reflexão de maneira rápida, tá? Mas agora já, por favor, curta o vídeo. Se você puder hypar esse vídeo, o faça, porque será uma bênção aqui para o canal. Coloca nos comentários aí os pedidos de oração. E vamos lá, antes de qualquer coisa, eu quero compartilhar com você aqui rapidamente uma palavra em cima do texto bíblico que nós vínhamos refletindo e conversando na semana passada, tá? Lucas 14, 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier aquele que te convidou, ele te diga: amigo, senta-te aqui mais em cima, mais acima. Ser-te-á isto uma honra diante de todas as demais pessoas, pois todo aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Amém? Gente, veja bem, quero falar um pouco sobre a importância de não ocuparmos um lugar que não é nosso. Veja bem, aqui o texto está falando, Jesus ele observou ali num casamento a maneira como os convidados para aquele casamento se comportavam. Então ele reparou que a maioria escolhia os primeiros lugares. Então Jesus ensina assim, se você for convidado para um casamento, não ocupe o primeiro lugar, porque pode ser que alguém mais importante do que você chegue e o anfitrião, aquele que te convidou, peça para que você ceda ao lugar, todo mundo vai ver você levantando lá, né? E a pessoa mais importante ocupando aquele lugar que você escolheu. É melhor você ser humilde, você sentar-se lá atrás, certo? Você não se considerar tão importante assim, porque aí fica muito melhor se de repente, depois que o anfitrião vê você lá atrás, nossa, a fulana, ela é tão importante, ela tá lá atrás, não, tem um lugar reservado aqui para ela. Aí você será chamada, então você será honrada. É isso que ele quer dizer, né, gente? Mas sabe o que eu pensei nesse texto? Há pessoas, muitas vezes, eu me coloco aqui, que ocupam os primeiros lugares. E Jesus disse aqui, gente, ó, ele observou que os convidados, eles ocupavam os primeiros lugares, né? Mas por que será, gente? Qual que é a motivação disso? Sabe por quê? Existem pessoas, talvez você tenha um pouco disso, eu também, que querem ocupar um lugar que não é nosso. Sabia? É interessante aqui no texto, né? Quando fala de um casamento, geralmente uma festa de casamento, ela já tem ali os lugares demarcados. Às vezes, né, meus amigos, tem ali reservado para a família do noivo, a família da noiva, né? Então veja bem, eu não sou da família do noivo, digamos. Aí eu quero ocupar aquele lugar, entendeu? Então, sabe, queridos, é isso que nós precisamos pensar nas nossas vidas. No reino de Deus, nos lugares onde o Senhor nos plantou, seja na igreja,
seja na sociedade, no trabalho. Você sabe, você tem a consciência do seu lugar? Você sabe dizer assim, esse é o meu lugar? Porque tem gente que se acha demais. Então vamos lá, há pessoas, queridos, que querem a vida de uma outra pessoa. Querem ocupar a vida que não é dela. Há pessoas que querem viver o ministério de outro. Então, por exemplo, Deus deu o ministério de, vamos falar no nosso caso aqui, né? Libertação. Tá. Às vezes o ministério não é daquela pessoa, mas aquela pessoa quer, deseja o reconhecimento que o outro tem. Então ele se auto-intitula como um exemplo da libertação. Ele quer ocupar o lugar do outro. É um perigo isso. E em todos os sentidos. Entende, meus amigos? Sabe, gente, eu por muitas vezes, Deus me mostrou, opa, esse lugar que você ambiciona ocupar não é teu, é de outra pessoa. Isso é humildade, é difícil, mas é humildade. Nós precisamos reconhecer. E nós precisamos entender que há um lugar para nós, entendeu? Às vezes o lugar é lá no fundo mesmo. E se esse for o lugar que Deus preparou para você, será muito honroso. Ouviu? Agora, por que as pessoas querem o lugar do outro? Sabe por quê, gente? Porque às vezes são pessoas que vivem num estado de comparação. Fica comparando a vida dele, a vida que tem com a vida da outra pessoa. Às vezes existe uma inveja silenciosa, né? Às vezes uma frustração profissional, a pessoa é frustrada, é descontente, sendo que aí aquela pessoa é feliz, então ela quer ocupar aquele lugar. Não é mesmo? Enfim, queridos, pessoas movidas por ressentimento, por tanta coisa. Escreva aqui assim nos comentários, eu não vou ocupar o lugar que não é meu. Amém? Vamos lá então? Então agora eu quero orar pela tua vida. Vamos orar juntos, pode colocar nos comentários os pedidos de oração. Pai querido, aqui nessa manhã, nesse dia, ajuda-nos, nós não vamos ocupar, ó Deus, o lugar que não é nosso. Mostra-nos, ó Pai, a fim de que vivamos realmente para Ti. Nós não queremos ser homens e mulheres que disputam, que vivem no reino de Deus na base da política, que querem conquistar na força do braço, na base da comparação, da disputa, os lugares, os melhores lugares. Não! Nós não faremos assim. Nós vamos entender o lugar que o Senhor nos plantou e viveremos felizes, contentes, fazendo a Tua obra no nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada pessoa que aqui comigo está. Eu declaro todos aqui fluindo, prosperando. No dia de hoje, em nome de Jesus, guarda-nos, dê ordens aos seus anjos, que sejamos todos protegidos. Guarda as nossas casas, as nossas vidas, as nossas esposas, maridos, os nossos filhos, os nossos trabalhos, nossos patrões, em nome de Jesus. Abençoe a nossa cidade, abençoe, ó Deus, as nossas igrejas, abençoe o Brasil em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém? Então guarda no teu coração. Você não vai ocupar o lugar que não é teu, tá bom? Você não precisa ficar escolhendo os primeiros lugares se eles não forem para você. E se for para você, fique em paz, que ninguém vai roubar o que Deus tem para ti. Vai lá para o fundo, que o Senhor está te vendo, tá bom? Não vamos viver, queridos, como vivem os homens deste mundo. Eles se autopromovem, fazem marketing. Deus não precisa de marketing, tá bom? Teu negócio sim, teu trabalho sim, ok? Deus te abençoe. Curta aqui o vídeo, curtiu, por favor? E até amanhã.